positivo para mim. Tá. Pessoal, bom dia. A gente vai começar o nosso culto da manhã e com uma oração, tá bom? Então abaixa a sua cabeça. A gente está atrasado, então eu peço desculpas a todos, mas a gente já vai começar com uma oração. Pai, muito obrigado por mais essa manhã. Nos ajuda, Senhor, a ir a Ti como nós estamos, como nós somos, Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo nos alcance cada uma das pessoas que está nos ouvindo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A primeira música que a gente vai cantar é um prelúdio, porque a gente ainda não marcharemos. Beleza. Nós queremos ouvir Tua voz, Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seja onde for, embora não nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos pela graça viver, com esperança e com coragem, na alegria e na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. A próxima música é Venha o Teu Reino. Três, quatro. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provação.
cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Amém. Eu vou deixar um tempo para que cada um esteja em oração, né? E que a gente possa lembrar de orar da maneira como a gente orou essa oração do Pai Nosso, né? Fala com o seu Pai que está no céu, que Ele te escuta, leva a Ele todos os seus pecados e peça perdão, perdoe as pessoas que têm ofendido você, peça pelas necessidades, pelo seu pão de cada dia, e peça para que o domínio, o reino dele, o governo dele esteja sobre você, tá bom? Então, cada um pode ter esses minutos. Enquanto isso, a gente pode ir cantando de novo, mas mais devagarzinho, tá bom? Mais devagar. 3, 4... Seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Pai, obrigado porque o Senhor nos adota e nos chama de filhos, conhecendo quem nós somos, sabendo o nosso passado e o nosso futuro, e mesmo assim o Senhor nos adota, morre por nós na cruz e nos chama de filhos. Muito obrigado. Que o Senhor venha, que o teu governo esteja sobre nós, que o Senhor domine sobre nós. E para isso nós confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perdoar também quem tem nos ofendido, a perdoar a nós mesmos, se o Senhor mesmo nos perdoa. Nos ajuda, Senhor, a conviver com as nossas falhas e ao mesmo tempo buscar sempre melhorar para o Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo o pecado, das tentações, daquilo que nos atrapalha, e nos faz, Senhor, mesmo debaixo do teu reino, debaixo da tua vontade, Senhor. O Senhor sabe que a gente precisa do sustento, a gente precisa das nossas necessidades básicas atendidas, Senhor, e então eu peço que o Senhor sempre nos sustente, guarda, Senhor, o nosso coração,
e aqueles, Senhor, no nosso país, desempregados, esfomeados, sem um teto, sem casa, sem família, sozinhos. Que o Senhor de alguma maneira os alcance, que o Senhor através da tua igreja os alcance, que eles sejam supridos, Senhor, daquilo que é necessário. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o governo, todo o poder pertence ao Senhor. E nós te agradecemos e nesta manhã oramos em nome de Jesus. Amém. A próxima música é 10.000 Razões, a gente já cantou ela uma vez. É uma música que eu aprendi no Paraguai, em espanhol, e a gente ainda está aprendendo a tocar aqui em casa. Então, se sair alguma falha, não preste atenção na letra, porque a ideia é que a gente tem 10.000 razões, mais de 10.000 razões para continuar louvando e adorando ao Senhor, tá bom?
próxima música é uma música clássica, vamos dizer assim, Quão Grande És Tu. E a primeira estrofe foi composta por uma pessoa que se converteu e olhou uma tempestade e viu a grandiosidade de Deus numa tempestade, raios, trovões, nuvens negras no céu, e essa pessoa ficou inspirada e escreveu Quão Grande És Tu. Assim, maravilhado, a pessoa pensou, puxa, que grande é Deus, como é grande, é maravilhoso. Depois a segunda estrofe, que fala dos campos, que a pessoa atravessa os campos, é porque um outro casal de missionários estava indo para uma cidade e precisava atravessar um lugar de florestas e vales, e eles, vendo a alegria dos jovens que iam participar do evangelismo, eles começaram a admirar a natureza, mas é a ideia de alguém que quer falar de Jesus e está atravessando montes, vales, florestas, para chegar na outra cidade. Então essa parte, ela foi composta com um coração evangelístico, né? E depois a estrofe que fala de que Jesus morreu e verteu o seu sangue, é porque eles encontraram, acho que é na Rússia, uma vilazinha que tinha uma mulher que era a única pessoa que sabia ler daquela vila, e ela aprendeu a ler porque pediu a Deus, porque queria ler o livro preto, que um dos soldados tinha deixado cair, ela pegou, e era a Bíblia, e ela pediu para Deus para aprender a ler. E a primeira versículo que ela aprendeu a ler de toda a Bíblia foi João 3,16. E isso inspirou também os missionários a escrever essa estrofe, de que o amor de Jesus vai chegar em todos os lugares, a verdade de que Jesus morreu na cruz pelas pessoas. E a última estrofe, esses missionários já estavam aposentados, de volta para a Inglaterra, e eles estavam ajudando os refugiados russos e do leste europeu, que estavam exilados na Inglaterra, e eles queriam voltar para casa. E eles falavam assim, pede para Deus para a gente voltar para casa. E daí os missionários compuseram essa última estrofe, para dizer que a nossa casa, o lugar final, é o céu. Tá bom? Então uma explicação da música, a gente pode agora cantar. Vamos lá no começo? Céu
Amém? A gente tem algum problema técnico aqui. Mas a próxima música, a gente faltou algumas estrofes do Com Grande És Tu, mas a próxima música, acho que a gente não precisa de letra, chama Pare, eu vou contar-lhes. Pedro, você quer ir arrumando aqui enquanto a gente... Pode cantar. Então a gente vai cantar o Pare, a letra é fácil, a gente vai repetir várias vezes e a gente vai parar para aprender a letra. Então, vamos lá? Essa música Pare não é uma música que a gente está cantando para Deus, né? É uma música que a gente está cantando para as outras pessoas. E a gente está falando para a pessoa parar, para prestar atenção naquilo que fez Jesus e para prestar atenção naquilo que vai acontecer, que Deus quer falar conosco. Então vamos cantar, tá bom? Canta um para o outro. Se tiver mais de uma pessoa aí com você, pode cantar para outra pessoa. Vai lá. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. De novo. Pare. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare. Eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Amém. Então a gente vai passar para a mensagem. Eu vou pedir para a Ana fazer uma oração. Faz uma oração para nós. Senhor Deus, muito obrigada por essa manhã. Obrigada porque a gente pode louvar o Senhor, porque a gente pode cantar e olhar a beleza da sua criação, o seu poder, quem você é, e isso traz alegria e paz para o nosso coração. Sim. Eu peço que a gente saiba parar agora e escutar a sua voz, que nessa alegria e gratidão a gente possa também aprender e entender o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos corrigir, o que o Senhor quer nos falar hoje. Que os nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração sensível para entender o que o Senhor tem para nós. Que a gente saiba reconhecer e ser humilde para poder realmente transformar as nossas atitudes. Isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vem pra cá. Bom, sim. Pessoal, vou começar lendo Atos capítulo 8, versículo 4, tá? Atos capítulo 8, versículo 4. Atos 8, 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. De novo. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra.
Se você abriu esse texto, põe o seu dedo, um marcador aí, a gente vai voltar em Atos capítulo 8, versículo 4. Mas antes, acho que a gente pode pensar um pouquinho no tempo em que nós vivemos. Algumas pessoas queridas estão doentes. Eu lembro aqui com saudades, por exemplo, também da Thay, a irmã do Ricardinho, que faleceu por causa do Covid. Então são tempos de muita luta, muita tristeza, né? Saudade de estar reunido com vocês no templo, na igreja, de poder reunir para jogar vôlei com o pessoal de São José às sextas-feiras. Tanto desejo de reencontrar, mas a gente não conseguindo se ver, né? A igreja dispersa, assim, não podendo se encontrar. A gente está em face também de uma crise econômica sem precedentes, eu acho que na história mundial recente, né? Grave retração de todas as economias mundiais, né? Com algumas exceções, mas a grande maioria dos países tem enfrentado muito desemprego e dificuldades, né? Então, a gente vive um cenário difícil, né? Conflitos dentro das famílias, conflitos, guerras, perseguições, e a gente vive esse momento de dificuldade. Quero que a gente olhe para o livro de Atos e dá para a gente ver no livro de Atos que tem vários paralelos sobre isso, né? Então, tá lá, né? Primeiro é isso, né? Que a igreja não podia se reunir em Atos capítulo 8. Atos 8:1 diz assim, olha: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, naquele tempo da igreja primitiva, da igreja lá em Atos, eles não podiam mais se reunir no templo. Eles tinham esse desejo de continuar se reunindo, mas eles não podiam mais se reunir por causa da perseguição. E eles tiveram que sair, abandonar suas casas, deixar os seus amigos para trás, fugir para as outras cidades, porque os judeus de Jerusalém estavam perseguindo os judeus cristãos de Jerusalém. E diante dessa perseguição, eles resolveram fugir. A coisa era tão grave que as pessoas que por acaso eram presas, alguns eram até executados, né? Eram mortos por causa dessa perseguição, né? Os sacerdotes tinham dado autorização para as pessoas invadirem a casa dos cristãos, chutarem a porta, invadirem e levarem preso as pessoas dentro das suas casas. Então, com medo, as pessoas deixaram suas casas e mudaram de cidade e foram para outros lugares e não podiam mais se reunir no templo, não podiam mais encontrar aqueles cristãos que eles estavam acostumados a encontrar todos os dias, a partir o pão, e a estar naquela comunhão gostosa, já não podiam mais fazer isso. E eles saíram com medo, perseguidos de Jerusalém, e foram para vários lugares e não podiam mais voltar, estavam limitados. Alguns perderam seus trabalhos, e era uma situação muito difícil, muito difícil. Mas, mesmo assim, né, não tendo todas as respostas, mesmo assim, o que diz o versículo 4 é: enquanto isso, os que foram dispersos, os que estavam sendo exilados, perseguidos, eles iam por toda parte pregando a palavra. Talvez, né, para algumas pessoas, essa mensagem seja difícil, porque o que a gente está acostumado a ouvir de pregação na televisão é que Deus vem para satisfazer a nós, né? E essa religião da prosperidade sempre pensa, Deus vai me fazer bem e eu sou o centro do universo, né? Quando na verdade a Bíblia diz que não. Deus é o centro do universo, né? E não as nossas necessidades. Veja que eles estavam com as necessidades supridas, que eles estavam alegres, partindo pão de casa em casa, se reunindo todos os dias no templo, ouvindo
a pregação maravilhosa dos apóstolos, mas Deus permitiu uma perseguição. E as pessoas começaram então a ter que fugir, perder posses, perder casa, perder trabalho. E ao invés das pessoas ficarem revoltadas e pensarem assim, puxa, olha o que eu estou perdendo, olha o que eu estou perdendo, olha o que eu estou perdendo. Não. Os cristãos, eles olharam para a oportunidade de compartilhar o Evangelho, compartilhar boas novas. Boas novas. Estava conversando aqui em casa outro dia que essa palavra evangelização, né, em muitos círculos, ela hoje em dia tem uma conotação pejorativa. As pessoas acham, quando escutam evangelização, as pessoas associam com coisas ruins, né? Associam com uma imposição de ideias, né? Com conversão à força, né? Associam com perseguição religiosa, né? Com intolerância. Mas evangelização nada mais é do que compartilhar as boas novas, aquilo que Jesus Cristo fez, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que nos oferece paz e comunhão com Ele, né? Essas são as boas novas, né? A gente pode se arrepender dos nossos pecados, a gente pode ter essa ligação com Deus, né? Isso é maravilhoso. Assim, todos os cristãos que foram dispersos, que estavam ali sendo perseguidos, eles espalharam o Evangelho. E o que eu quero mostrar é essa atitude, né, que os cristãos tiveram na hora que foram dispersos. Ao invés de se sentir coitado de mim, Deus está permitindo perseguição, isso é injusto, e era injusto mesmo, né? Realmente não era justo. E realmente Deus permitiu. Então, talvez alguns cristãos poderiam reclamar. Mas ao invés dessa atitude de se sentir coitado, né, de se sentir empobrecido, afugentado, em vez de se restringir pelo medo, não. Apesar do medo, eles saíram proclamando o Evangelho. Logo antes desse capítulo 8, aconteceu um episódio também bem difícil para a igreja, que foi a morte do Estevão. Então, no capítulo 7, vocês podem ler sobre a execução desse Estevão. Estevão era de boa, era um homem exemplar, gostava das pessoas, estava ajudando a distribuir as cestas básicas, ele era uma pessoa do povo, era alguém conectado com Deus, né? Puro de coração, cheio do Espírito Santo, e foi apedrejado. Puxa vida, né? Que injustiça. Uma pessoa boa, uma pessoa que não merecia nada do que foi feito, e ele foi executado. E no final da execução, quando ele estava sendo morto a pedradas, né? Então deve ter sido dolorido a morte, deve ter sofrido muito Estevão. Nos últimos fôlego de vida dele, né? A oração dele, né? Olha no versículo 60, né? O capítulo 7, no versículo 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Então, até o Estevão, né, ele teria todos os motivos, talvez, para reclamar ou para se sentir coitado, para se sentir vítima. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele oferece perdão aos perseguidores, né? De novo ele proclama a natureza de Cristo, de novo Jesus aparece aqui, né? E ele se entrega a Deus e ele não condena as outras pessoas. Como é que aparece a vida do Estevão aqui na Bíblia? Então a gente tem que voltar um pouquinho mais no capítulo 6. A igreja cristã, quando ela começou, né, muitos teólogos chamam de igreja primitiva, mas às vezes primitivo está associado a coisas rudimentares, né? E na verdade essa comunidade era muito cheia da presença de Deus.
Então eu não gosto de falar igreja primitiva, né? Gosto de falar igreja no início, a igreja que estava começando ali, cheia de paixão, cheia da presença de Deus. E essa igreja que estava nos primeiros anos, nos primeiros momentos, ela também tinha problemas. Com o crescimento aconteceram alguns problemas. Vamos dar uma olhada lá, ó. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É interessante, né, que a Bíblia não esconde nada dos defeitos da humanidade, né? E aqui, de novo, o crescimento da igreja fez com que algumas pessoas fossem discriminadas, né? Então você imagina que a igreja distribuía cestas básicas, né? Para que o povo todo da igreja, pelo menos, não passasse fome, principalmente as viúvas. Só que algumas viúvas que não eram judias, né, elas estavam sendo esquecidas. Talvez não fosse de propósito, mas como elas não estavam no radar, né, no pensamento daqueles que distribuíam as cestas, elas eram esquecidas e acabavam passando necessidades, mesmo sendo da comunidade dos cristãos. Isso acontece, né? Mesmo nas boas igrejas, às vezes a discriminação ou problemas assim acontecem. A falta de alimento para alguém quando o outro tem. Então, às vezes essas coisas acontecem. E foi uma maneira com que os discípulos... foi um fato que ajudou os discípulos a se organizarem, né? E a tentar cumprir aquilo de ajudar todos sem discriminação, né? Então, eles elegeram pessoas cheias do Espírito Santo e de fé. E daí Estevão era um desses homens exemplares que foi eleito, né? O que eu quero mostrar com isso de novo, mostra que mesmo no povo de Deus existem problemas, né? As pessoas enfrentam dificuldades. O mundo que nos cerca nos impõe dificuldades, né? Às vezes o preconceito que existe dentro de nós mesmos atrapalha aquilo que o Evangelho diz para a gente fazer, né? Às vezes são perseguições externas que levam as pessoas a se sentirem sozinhas, a serem isoladas. E isso aconteceu lá no livro de Atos, no começo da igreja, e acontece até hoje, né? Devemos lutar para que as nossas igrejas não sejam preconceituosas ou que esqueçam dos necessitados. Devemos organizar as igrejas para que isso não aconteça, né? Mas o que é interessante, de novo, né? Aqui não aparecem as viúvas se sentindo coitadas, né? Ou as famílias que foram discriminadas se sentindo coitadas. Elas reclamaram, né? Elas murmuraram, elas falaram: puxa, de novo estão esquecendo a gente, de novo estão esquecendo as viúvas dos gregos. Então, e essa reclamação fez com que a igreja também mudasse. E essa comunidade, então, quando foi perseguida e saiu da sua casa e teve que ir para outros lugares, não se sentiu coitado, pelo contrário, eles proclamaram o Evangelho, né? Vou lá voltar para o capítulo 8, versículo 4. Diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aqueles que não mais podiam se reunir no templo, aqueles que estavam em outros lugares, eles iam por toda parte pregando a palavra, compartilhando aquilo que Deus faz, compartilhando quem é Deus. De alguma maneira, isso foi sendo espalhado naturalmente. Eu quero falar um pouquinho de uma história que eu tenho vivido junto com o meu amigo.
E eu quero falar um pouquinho da história do Luiz Carlos. Muitos talvez conhecem. Luiz Carlos é um amigo meu e ele está no hospital aguardando o transplante de coração. Luiz mesmo deve estar assistindo aí. E eu passei alguns dias com ele lá no hospital. E para mim foi muito encorajador ver como é que Deus tem trabalhado lá dentro do hospital através da vida do Luiz. A saúde, o quadro de saúde do Luiz não é fácil, é uma doença difícil, de difícil tratamento, né? Ele está passando por químio, muitos remédios todos os dias, né? A rotina começa bem cedo, com picada para colher exame de sangue, para ver como é que estão os índices do sangue dele, para orientar a medicação ao longo do dia. E ele fica o tempo todo ligado aos tubos, recebendo medicação para o coração dele não parar, para o coração ficar bem, e aguardando uma doação, né, de coração, que a gente não sabe exatamente quando vai chegar. E para que o paciente, né, enfrente essa doença, ele precisa estar com a cabeça boa, ele precisa estar focado e muito positivo, né? E o Luiz, ele tem batalhado para ficar assim, para ter essa positividade. Mas nesses dias lá no hospital que a gente ficou junto, a gente percebeu como Deus também quer trabalhar, não só na vida do Luiz, mas através da vida do Luiz lá no hospital. E eu quero contar um episódio rápido, né? Depois o Luiz mesmo, ele mandou alguns podcasts para compartilhar para os irmãos, né, para os crentes, para orarem por ele, e conta um pouquinho desse período do hospital, né? Mas eu vou contar um episódio que fazem acho que 2 semanas mais ou menos. Eu estava lá com o Luiz e o Luiz está com violão no quarto, né? Então a gente estava conversando e cantando, né, orando. E daí ele ficou com vontade de ir para o banheiro, então chamou o auxiliar de enfermagem, né, apertou o botão, e entrou lá o funcionário, né, Evandro, e levou ele pro banheiro. E chegando lá no banheiro, fica longe da vista de quem está no quarto, né? Então eu continuei cantando. E isso aconteceu numa segunda-feira. Daí na quinta-feira o Luiz me ligou, né? E ele falou o seguinte: olha, Daniel, deixa eu te falar que você veio aqui o auxiliar de enfermagem, né? E ele pediu para contar uma coisa para você, que na segunda-feira ele estava muito triste porque um projeto dele de 2 anos de preparação e tudo, intercâmbio em outro país foi cancelado por causa da Covid, e ele tinha recebido um não naquele dia. E ele estava muito triste. E ele estava assim, se sentindo triste e pesado no trabalho, e ele ouviu então eu cantando lá no quarto, né? Eu cantei aquela música Em Teu Tempo, né? Tudo lindo fazes em teu tempo. E quando eu estava cantando essa música, esse moço, ele sentiu que Deus estava falando com ele, né? Ele é um crente que não tem ido na igreja, né? Está afastado, mas ele sentiu que Deus estava se comunicando com ele, né? Daí ele falou para o Luiz: vocês não perceberam porque eu estava de máscara, né? Mas eu estava chorando nesse dia, né? O que eu quero dizer é que mesmo no hospital, né, mesmo nas situações mais limites, Deus está conosco. E se você compartilhar aquilo que Deus tem sido para você, né, aonde esteja, não importa a crise que você esteja passando, se você compartilhar aquilo que Deus é para você, você vai espalhar o Evangelho. Veja que o Evangelho espalhado naquela época de Jesus mudou o Império Romano, né? E
o simples fato de você compartilhar quem é Deus para você, o que Ele tem sido para você, sem forçar que o outro vá aceitar ou não, né? Mas compartilhar quem tem sido Deus para você, né? Isso pode fazer grande diferença na vida das outras pessoas e na vida da sociedade. A igreja estava dispersa, e eu vou voltar de novo, né, lá no versículo. Enquanto isso, os que foram dispersos estavam sendo perseguidos, estavam numa situação super difícil. Iam por toda parte pregando a palavra. Eu creio que esse tempo de pandemia, a igreja está dispersa, mas a igreja está viva. O evangelho está para ser compartilhado. E esses aqui não são os apóstolos, não são profetas, não são os irmãos crentes que estavam espalhados. Esses aqui são os perseguidos, são as viúvas, são os órfãos, são as pessoas que tiveram que sair correndo, sem muita posse, tiveram que fugir. Essas pessoas espalharam o evangelho em todo lugar. E o meu pedido para você é que você considere o exemplo no livro de Atos. E que você possa compartilhar quem tem sido Deus para você em todo lugar. Para os seus vizinhos, na sua casa, no hospital, se for o caso. Mas em todo lugar é o lugar de compartilhar. Eu falo isso não como se eu fosse perfeito. Aliás, as pessoas aqui de casa sabem o quanto eu sou falho nisso de pregar para os da minha própria casa, ou de ter tempos de oração, ou de conduzir as pessoas, ou tentar partilhar aquilo que Deus tem sido para mim, né? Mas eu creio que esse é o desafio que a Bíblia nos traz nos dias de hoje, nesse tempo de hoje, que você, onde quer que esteja, possa pregar o Evangelho. E nada mais é do que compartilhar aquilo que Deus tem sido para você. Aquele música que nós cantamos e que fala do amor de Jesus, que o Pai deu o único Filho por nós, veja que alguns cristãos só sabem esse versículo, João 3,16. E alguns cristãos, então, só pregam esse versículo. E a vontade de Deus vem sendo cumprida através dessas pessoas. Eu quero passar para você essa mesma responsabilidade, em que um cristão que não pode se reunir no templo, que enfrenta várias dificuldades na vida, pode compartilhar a presença de Deus no seu próprio coração e a palavra de Deus que está na mente. Tá bem? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Deus e Pai, eu te peço, Senhor, alcança aqueles que estão dispersos. Nós não estamos nos reunindo, na sua maioria, nos templos, nos cultos, mas, Senhor, nos conduz para a Tua presença, para que a gente possa, onde quer que a gente esteja, compartilhar de quem tem sido o Senhor para nós, de que o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem perdoado nossos pecados, o Senhor tem sustentado assim o dia a dia da nossa vida, é o Senhor quem tem nos dado o ar que respiramos, a água que bebemos, o teto na nossa cabeça, e nós te agradecemos. Deus, nos ajuda a partilhar nossa fé, a compartilhar aquilo que temos nós no coração, mesmo dispersos, Deus. Eu peço então essa ousadia para a Tua igreja, que possamos ser como no livro de Atos, que os dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que eles iam. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. A gente vai cantar uma última música, que é voltar... acho que tem 2 músicas ainda para a gente cantar. Vou aproveitar para dar avisos, né, aqui de perto. No mês que vem, né, a gente não vai ter o culto transmitido aqui de casa. Por que isso, né? Porque no mês de novembro vai ser a reunião do nosso concílio. Então, dia 21 de novembro, a igreja, os representantes eleitos de cada igreja local, né, os
delegados eleitos de cada igreja local, e os pastores, membros do concílio, vão se reunir num sábado. Nessa reunião a gente vai prestar contas administrativas, então os gastos do concílio, os projetos que envolvem as igrejas, os pastores que vão ser ordenados, todas essas coisas acontecem no sábado na plenária administrativa, e isso vai acontecer por Zoom, sábado dia 21. E o culto, nós desejamos transmitir o culto do concílio no domingo. A gente ainda não resolveu exatamente se a gente vai usar quais plataformas, né? Provavelmente no Facebook também nós desejamos transmitir, mas a gente não sabe exatamente, porque como talvez seja muita gente, o Facebook talvez não seja a melhor plataforma. Então a gente ainda não definiu, mas a gente vai mandar pelos pastores o aviso, né, sobre esse culto de domingo pela manhã, dia 22. Tá bom? Vai sair nas redes sociais. Tem a que substituiu juntos, o Marcharemos. Vamos lá? Isso. Espera aí. Tava empolgado. Nós queremos ouvir sua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Baixaremos a coragem do Senhor. Acharemos cheios de coragem, iremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, acharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos na graça ainda viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, acharemos a coragem do Senhor. Acharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, acharemos a coragem do Senhor. Acharemos a coragem do Senhor. Amém. Tenho vontade de continuar cantando, mas acho que já chegou o tempo da gente terminar o culto transmitido, mas que o louvor a Deus sempre esteja no seu coração e você possa espalhar a mensagem do Senhor aonde você está, no tempo que você tenha, tá bom? Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, a igreja que estava dispersa ia pregando o Teu Evangelho em todo lugar, através do computador, através dos celulares,
nos locais de trabalho, nos home offices. Nos ajuda, Senhor, a de alguma maneira transmitir as boas novas de que nós vivemos debaixo de um Deus maravilhoso, transmitir tudo que o Senhor tem sido e tem feito por nós, Deus. Nos ajuda, Senhor, a espalhar e pregar o Teu Evangelho aonde estamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, nesse dia de hoje e para todo sempre. Amém. Vamos tentar juntos? Essa aí precisa de treino, né?